Desejo cumprimentar a todos os irmãos e amigos ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu estou aqui para gravar mais uma live, transmitir uma mensagem bíblica, a palavra de Deus. Devido a alguns questionamentos e perguntas a respeito do jejum, eu resolvi aqui gravar um vídeo falando concernente ao jejum. O jejum é uma prática, um ato muito importante para a vida do crente, para a vida do cristão. Porém, tem sido desprezada por muitos crentes. Às vezes por não compreender ou entender a prática do jejum, resultado, efeito que tem esse ato, a prática do jejum. Muitos não jejum porque acreditam que o jejum foi só para o Velho Testamento. Outros, às vezes, não praticam porque, às vezes, não conseguem mesmo jejuar por devido não conseguir abster-se de alimentos, por exemplo, de manhã. E muitas vezes não dão muito crédito o efeito que tem o jejum. Então resolvi gravar esse vídeo aqui para responder a muitas perguntas e a alguns questionamentos. Eu coloquei como tema compreendendo e definindo o jejum. Porque tem muitas pessoas que ainda não compreendem a forma como exercer a prática do jejum. Muitos ainda não conseguem definir o que é um jejum e como praticar o jejum. Muitos ainda perguntam o que deve ser feito para realmente oferecer um jejum. O que é que eu tenho que fazer e o que tenho que deixar de fazer? Então, através desse estudo aqui, acredito eu que ficará muito bem esclarecido a respeito da prática do jejum. Então, o meu objetivo aqui nessa live é esclarecer a respeito do jejum e definir para vocês, ouvintes, a respeito do jejum. Vamos aqui. Primeiro, irmãos, o jejum não deve ser tratado como um ritual. O que é um ritual? Geralmente, quando alguém pratica um ritual, tem como tendência fazer ferimentos até graves no seu corpo, como usar chicotadas nos lombos, né, e deixar o seu corpo massacrado. Então isso é ritual. Então o jejum nunca deve ser tratado ou entendido como um ritual. Esse é o primeiro ponto. Segundo, jejum também não é um sacrifício. Não é um sacrifício. O sacrifício, todo sacrifício, começando lá do Velho Testamento, nós vimos que todo sacrifício houve derramamento de sangue. Então, sacrifício, quando alguém oferece o sacrifício, isso tem a dizer que um animal, naquela época no Velho Testamento, um animal deveria ser imolado, deveria ser morto, para então oferecer o jejum. Por exemplo, no Velho Testamento, quando o homem pecava, cometia um erro, então era oferecido pelo sacerdote no altar um animal. Ele
seria degolado, morto, e o seu sangue servia como expiação daquele pecado, né? Então as pessoas naquela época da lei, os seus pecados eram perdoados através do sacrifício de um animal. Então, definimos aí que sacrifício não é um ritual, também não é um sacrifício. Outra coisa, terceiro, o sacrifício também não deve ser um voto. Não deve ser um voto, né? Dizer, eu vou votar, vou oferecer aí 30 dias de jejum, oferecer um voto, dizer que vai votar, vai jejuar 30 dias fazendo voto, isso não deve acontecer, não deve ser. Porque, primeiro, há recomendações que não deva votar, mas se votar tem que cumprir. Quer dizer, quando a pessoa promete um voto, faz um voto, ele deva se cumprir, porque se não cumprir, ele comete um erro e precisa pedir perdão a Deus por ter interrompido o seu voto. Então, fica claro que o jejum também não é um voto. Outra coisa também, existe algumas ideologias, alguns questionamentos, algumas perguntas, que o jejum também não é para esmagrecer. Nunca um crente, uma pessoa deve oferecer um jejum com objetivo, com tendência, não, eu vou jejuar porque além de eu consagrar diante de Deus, a minha vida diante de Deus, eu também posso ser beneficiado com a questão de benefícios no corpo, emagrecer e etc. Então, o jejum não é para emagrecer. Se bem que o jejum pode trazer também resultados significativos, efeito significativo para o corpo, mas nunca deva alguém oferecer um jejum com o objetivo de aproveitar a oportunidade de oferecer um jejum a Deus e também emagrecer. Mas, quem sabe, poderá trazer resultado positivo. Também nós entendemos que o jejum não está diretamente relacionado à sua salvação. Eu estou falando assim porque tem muitas pessoas que julgam o outro com respeito à sua salvação porque não jejuam. Então, você não jejuma, então você pode perder a sua salvação. Existe algum questionamento, algum julgamento sobre crentes que às vezes não conseguem jejuar, às vezes por motivos de saúde, e ele não consegue às vezes jejuar, e às vezes alguém julgam, né? A vida espiritual dele, por que não jejuma? Então, o jejum não está diretamente ligado à sua salvação. Não é você vai perder a salvação porque você não jejuma, né? Mas, por outro lado, o jejum pode ajudar você no processo da sua salvação. Qual que é o processo da salvação? O processo da salvação é a santificação. A nossa salvação tem 2 pontos de partida. Primeiro, é reconhecer os pecados e aceitar Jesus como Salvador e ser batizado nas águas e cumprir a justiça de Deus. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo é viver no processo da santificação. A santificação, ela nos conduz no dia a dia. A santificação é que nos aperfeiçoa cada dia e nos conduz no caminho da salvação até alcançarmos a reta final. Porque salvação significa alcançar a meta final ou o alvo final. E nós só podemos alcançar essa reta final, o alvo desejado,
através do processo da santificação. Então, de modo que o jejum vai te ajudar no processo da salvação. Não está ligado diretamente à sua salvação, mas vai te ajudar você ser conduzido no caminho que vai levar você à meta final, ao alvo desejado. Então, por isso que temos a dizer aqui que o jejum, ele é muito importante para a nossa vida. O jejum, o que é o jejum? Jejum é uma consagração a Deus. O jejum faz nos estreitar cada vez mais a nossa comunhão com Deus. Faz nos relacionar mais com Deus. Ele nos leva mais para próximo de Deus. Nós temos um estreitamento com Deus. Então, o jejum é uma forma de nós consagrarmos a nossa vida com Deus. Termos mais relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, diz da seguinte forma: rogo vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o jejum nos leva a ter uma consagração diretamente com Deus, nos relacionarmos mais com Deus, né? E através do jejum nós podemos receber força, né? Podemos sermos fortalecidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Através do jejum nós podemos receber muitas bênçãos de Deus, e eu vou mostrar nesta palestra que muitos receberam resultado positivo, receberam livramentos de Deus, tanto os individuais como coletivo. Nações inteiras receberam resultado da parte de Deus, porque ofereceram jejum para que Deus tivesse misericórdia. Então, o jejum, por que então descartar o jejum quando o jejum é muito importante para a nossa vida? Quem não jejum pode correr o risco de ser interrompido na sua caminhada, né? Quem não jejuma pode se tornar um crente fraco, frágil, né? E eu vou mostrar como o jejum é importante. Na medida em que nós formos aqui caminhando nesse ensino aqui, nós vamos mostrando que o jejum é tão importante e nunca deve ser desprezado, né? O jejum, ele é recomendado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Isso eu vou mostrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo aqui no meu pensamento, meu ponto de entender, que o jejum tem duas funções. A primeira função é enfraquecer-se, mas o jejum enfraquecer. E o segundo ponto é fortalecer. Então vamos lá, enfraquecer. Por que a recomendação do jejum e para que serve para nós? Para amortecer a carne. O homem, ele tem uma natureza pecaminosa, uma natureza carnal. Então, sempre o homem tem a tendência de se valer, ou seja, direcionar-se às coisas da carne, né? A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, o jejum tem como objetivo, como tendência, enfraquecer, quebrar, lapidar a nossa natureza pecaminosa. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, o homem ficou natural, carnal, né? Nós vimos que a queda de Adão foi justamente por causa dos desejos carnais.
foi por causa da cobiça. Então, por isso o jejum ele é oferecido como sacrifício com tendência de lapidar, enfraquecer a natureza pecaminosa, a natureza da carne. E o segundo ponto é de fortalecer. Fortalecer o quê? Fortalecer a nossa comunhão com Deus, como eu já disse na introdução. Fortalecer a nossa comunhão com Deus. Estreitar-nos a comunhão com Deus. Nós termos mais um relacionamento aprofundado com Deus. Então ele tem duas funções: enfraquecer a natureza carnal e fortalecer o nosso vínculo, a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que eu digo que deixar de jejuar é correr risco, é correr perigo, é dar evasão à natureza carnal. Então, através do jejum, nós podemos amortecer os nossos membros, a nossa carne, que tem tendência pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algumas recomendações e advertência dada por Jesus a respeito do jejum. E eu quero mostrar aqui. Aqui vem a definição de como definir a respeito do jejum. Que nós vimos aqui em São Mateus, capítulo 6. Eu vou ler aqui para vocês verem quais são as recomendações. Então, por que as pessoas desprezam o jejum? E por que alguém diz que só o jejum era só para o Velho Testamento, quando Jesus faz aqui algumas recomendações e advertências sobre o jejum e a forma como praticar o jejum. Veja bem, diz aqui, e quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu quem? Os discípulos, nós. Tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o rosto, unge a tua cabeça. Agora pode me perguntar, ungir com o quê? Com óleo? Não, você pode usar uma água e passar no caso. Por quê? E para quê? Para que não mostreis aos homens que jejuam. Nós vimos aqui começando do primeiro capítulo aqui, do capítulo 6, nós vemos as recomendações dadas diretamente por Jesus aos discípulos. Começa a recomendação a respeito da oferta, porque os fariseus, escribas, eles davam oferta e faziam questão de dar e mostrar aos homens que davam ofertas. Também eles faziam as suas orações nas praças, nas esquinas das ruas, para mostrar aos homens que oravam. Da mesma forma vem aqui o jejum. Eles praticavam o jejum e desfiguravam o rosto para parecer aos homens que o jejuavam. E Jesus recomenda que nós não devemos fazer assim. Então, o jejum você, quando vai jejuar, lava o seu rosto, unge a cabeça para não mostrar aos homens e não mostrar desfigurado. A questão do jejum, muitas das vezes, não é você jejuar aí uma semana sem alimentar e desfigurar o rosto e mostrar para as pessoas que você está jejuando, né? Então essas são as recomendações dadas por Jesus a respeito do jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vimos aqui também a respeito do jejum. Em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 18, nós vimos aqui a respeito do jejum, que diz assim, que, ora, os discípulos de João e os fariseus, foi um questionamento dos discípulos a Jesus. Os discípulos questionando a Jesus, dizendo, os discípulos de João, tanto quanto aos discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam. Jesus disse, podem os filhos das bodas jejuar enquanto o esposo estão com ele? Enquanto o esposo estiver com eles, não podem jejuar. Mas chegará o momento em que o esposo será tirado. Então vos jejuarão. Aqui está bem esclarecido a respeito do jejum, que nós devemos continuar jejuando, porque o esposo foi tirado.
partir do momento que Jesus foi para o céu, sua ascensão ao céu, então, a partir daí ficou recomendado por ele para que nós jejuássemos. Então, existem recomendações dadas por Jesus a respeito do jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, vamos saber aqui a respeito do jejum. O verbo jejuar, traduzido por Jesus, é do grego nesteu, que significa abster-se. Abster-se de alimentos. Mas o jejum, para os cristãos, não é só simplesmente abster-se de alimento. E este verbo, jejuar, se encontra em São Mateus capítulo 6, 16, 18, nós já citamos aqui. Quando jejuares, faça dessa forma. Lava o rosto e unge a sua cabeça. Aqui, então, está mostrando que o jejum, para jejuar, tem que se abster de alimentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também, algumas pessoas questionam e perguntam a respeito de algo. O que deve abster-se do jejum? É só alimento? Não, há outras recomendações aqui pelo apóstolo Paulo. Encontra aqui no capítulo 7 de Coríntios, quando ele diz assim, veja bem, então às vezes muitas pessoas jejuam, acham que está jejuando, mas não está jejuando corretamente. Então eu estou falando em termos bíblicos. Estou falando e mostrando aqui na Bíblia a respeito de jejum, para que fique bem explícito aos ouvintes como praticar o jejum, quais são as regras. Então eu estou mostrando aqui a definição de jejum. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha aqui, quando jejuar. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui o apóstolo Paulo mostra uma definição positiva a respeito do jejum, que às vezes muitos já até questionou e perguntou a respeito disso. Quando jejuar, é necessário que tenha separação. Se é casado, tem que ter separação durante o jejum. Não pode ter a prática sexual, por exemplo, tem que separar. E se porventura quiser oferecer um jejum mais longo, ou se o marido pretende jejuar a semana ou um mês, isso só deve acontecer com consentimento mútuo, tanto do homem e da mulher. Isso só deve acontecer com consentimento mútuo. Não é a questão de eu vou fazer e vai fazer, não. É preciso de conversar, é preciso ter consentimento. Então essa é mais uma recomendação do apóstolo Paulo e uma definição de como você deve, qual é a forma que você deve oferecer jejum ao Senhor, e para você ter certeza de que realmente você está oferecendo um jejum positivo, que vai te trazer efeito, que vai realmente ser recebido por Deus. Pelo contrário, o jejum seu pode perder o efeito, porque você não define a maneira como se deve jejuar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesse caso, o verbo jejuar, traduzido por Jesus, é do grego nesteu, fica bem claro, e significa abster-se. Este verbo jejuar, abster-se, também se aplica a alguns outros significados, como privar-se, abnegar-se,
Está em Coríntios 7, 4 ao 6. Outras recomendações de Jesus aos seus discípulos. Concernente o jejum, está em Marcos 2, 18. Eu já falei, vocês podem conferir depois, se necessário for, se quiser conferir. Bom, outra coisa importante aqui do jejum. O jejum, irmão, sempre ele está relacionado à oração. Aqui vocês vão ver que o jejum, ele traz resultado positivo. Ele tem um efeito muito forte na nossa vida espiritual e ele sempre está relacionado à oração. Aqui eu coloquei aqui. O jejum sempre está relacionado à oração, Mateus 17, 21. Foi quando, um determinado dia, os discípulos de Cristo foram expulsar o demônio de uma pessoa e não puderam expulsar. Eles voltaram para Jesus, vieram até Jesus e disseram: olha, mestre, nós não podemos expulsar o demônio de tal pessoa. Por que razão? Jesus disse: esta casta de demônios não se expulsam, não saem, se não for com jejum e oração. Então o jejum sempre está relacionado à oração. Seria muito importante, quando a pessoa vai jejuar, ele manter-se, por exemplo, em casa. Não é bom a pessoa, quando vai oferecer jejum, tá saindo para as ruas, fazendo, por exemplo, sentar com os amigos lá fora e tal, ou ir na casa do vizinho, na casa do seu amigo, que você pode facilmente esquecer e quebrar o seu jejum, entendeu? Então, quando você for jejuar, seria bom que você mantesse, por exemplo, em casa, né, separado, para que você possa oferecer o seu jejum, e que o seu jejum deveria estar envolvendo o período de oração, né, orações, né? Então o jejum sempre está relacionado à oração. Agora, alguns já me perguntaram: o jejum ele deve ser integral, total, ou pode ser coletivo? Sim. Existe o jejum individual, que, por exemplo, se é casado, só vai saber que você está jejuando o homem ou a mulher. Ou se você não é casado, só você e Deus pode saber. Não é questão de você, como nós dissemos na introdução, você está falando que está jejuando ou mostrar que está jejuando. É você e Deus, né? Então, esse é o jejum individual. Agora, quando é um jejum coletivo, então é claro que todas aquelas pessoas que estão jejuando junto sabem que todas já querem um jejum coletivo. Isso aconteceu, por exemplo, nós sabemos da história de Mardoqueu e Ester, na ocasião do governo do rei Assuério, no Império Persa, quando aquele homem, Amã, inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel, quando ele foi elevado ao príncipe, a um certo poder maior do que os outros príncipes, e ele dominava sobre todo, abaixo do rei era ele. Então, naquela época, todas as pessoas que eram levadas acima dos príncipes, acima de todo o povo, ele era venerado como Deus. Então, ele estava ali na porta do rei, e todos que passavam por ali se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porém, Mardoqueu, como conhecia o seu Deus e tinha o seu Deus e não servia outro Deus e não adorava outro Deus, então ele não se inclinava, não se prostrava. E logo outras pessoas que viram que Mardoqueu não fazia aquela prática, falou para Amã que porque todos se inclinavam e se prostravam perante ele, porque Mardoqueu não. E naquele momento ele percebeu e se encheu de fúria, e dali partiu o pensamento e o desejo de vingança e de matar Mardoqueu e destruir a todo o povo judeu. E de fato ele conseguiu com o rei
a escritura e o decreto para matar o povo. O rei Assuero, precipitadamente, ele assinou a escritura, selou com seu anel, e a partir daquele momento o povo de Israel estava correndo risco, aliás, de forma ele seria morto, todos seriam mortos, né? Porque o decreto estava assinado e a palavra do rei não voltaria atrás. Então Mardoqueu ficou muito apavorado, muito triste, né? E nós vimos que todo o povo ficou triste e começou a vestir-se de saco de cinza, né, nas ruas, e Mardoqueu manda dizer a Ester do que estava acontecendo. E diz a ela para que ela tomasse uma atitude, uma providência. Mas Ester mandou dizer para ele que ela não poderia fazer nada, porque naquela época nenhuma pessoa poderia se apresentar diante do rei se não fosse convidado. Pelo contrário, se isso acontecesse, seria morto. Nem mesmo a rainha Ester poderia apresentar-se diante do rei antes que completasse 30 dias. Então, quando ela disse que não tinha nada a fazer, tornou a mandar. Falou, ó, a coisa não é brincadeira. Se você não tomar uma providência, não só todo judeu, eu e todo judeu, como você também não vai escapar. O que ela fez? Então ela conversou com Mardoqueu, falou com Mardoqueu, olha, convoca todo o povo para jejuar durante 3 dias e 3 noites. E só depois do jejum eu vou me apresentar ao rei. Se eu morrer, então, tudo bem. Se eu viver, tudo bem. Mas eu vou tomar uma atitude. E assim o fizeram. Jejuaram durante 3 dias e 3 noites. Então esse é o jejum coletivo. E Deus ouviu o seu jejum. Na medida que quando terminou ao jejum, ela se apresentou ao rei, e o rei, visualizando Ester, né, ela apontou nela o centro de ouro, porque todos aqueles que ele mirasse o centro de ouro seria salvo. Então a rainha Ester foi salva, né, e perguntou para ela o que ela desejava, qual seria a sua petição, né? E o seu requerimento, e ela diz, e houve o primeiro banquete, o terceiro banquete, e ela foi salva, e todo o povo judeu, Naamã já tinha preparado a forca para matar Mardoqueu, e na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, ele foi morto, enforcado. Então veja o efeito do jejum. Então esse é o jejum coletivo. Louvado seja o nome de Jesus. Josafá também, uma certa época, encurralado pelos seus inimigos, sem condições e sem força, sem um poder de fogo para se defender dos seus inimigos, dos amalequitas, o que ele fez? Ele também proclamou um jejum coletivo, e Deus ouviu, e sem que fosse preciso dele usar força, Deus fez com que os inimigos virassem um contra o outro e foram uma mortandade. Quando eles foram ao campo de batalha, tinha gente espalhado pelo campo inteiro, porque Deus ouviu o jejum e entrou em ação, e não foi necessário nenhuma força da parte de Josafá e do seu exército. Deus tomou providência. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse é o jejum coletivo. Tem também a questão do jejum parcial. Pode haver jejum parcial? Pode, em determinadas situações, deva acontecer o jejum parcial. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de saúde, às vezes ele não pode ficar sem medicamento. Então é claro que ele pode, então, usufruir do seu medicamento, tomar o seu medicamento, né? E assim abster-se de outros alimentos. E às vezes, até, por exemplo, na minha concepção, no meu entendimento, a pessoa às vezes pode até tomar um suco, uma coisa assim. Então existe um jejum parcial, que pode ser parcial. Mas se você puder oferecer um jejum integral, total, isso é importante. Louvado seja. É só para esclarecer a respeito do jejum. Vamos para frente aqui.
O jejum, outros resultados que ele traz quebrantamento, ele traz humilhação, faz com que a pessoa humilha. Às vezes uma pessoa que é muito exaltado, uma pessoa que é muito nervosa, uma pessoa que não tem domínio próprio, não tem controle próprio, através do jejum ele consegue mordar essa situação, né, e ter um controle sobre o seu comportamento, né? Isso. E outra coisa, o jejum, ele pode trazer mais fome de Deus. Ele traz mais desejo de você aproximar-se de Deus, tá? Ele traz fome espiritual, né? Então isso é importante. Então o jejum é importante. Ele traz mais poder na vida, poder para você expulsar os demônios, poder para você orar com os enfermos e Jesus curar. Louvado seja o nome do Senhor. E pode também, Deus, através do jejum, Deus pode te conceder, te dar sermões arrebatadores, mensagens arrebatadoras. Quando você às vezes vê alguém pregar mensagens arrebatadoras, sermões arrebatadores, né? Você questiona, mas por quê? Por que esse tanto poder na vida dessa pessoa, esse sermão tão poderoso que mexe com a gente, que fala com a gente? É porque essa pessoa, ele realmente vive em oração e jejum. Então você pode receber da parte de Deus sermões arrebatadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o jejum, nós concluindo que, e entendemos aqui que o jejum ele traz grandes livramentos, tanto individuais como coletivo. Ele traz livramento. Então nós vimos que o povo de Josafá alcançou livramento por causa do jejum. Esther e Mardoqueu, todo o povo judeu, se livrou da morte, de um extermínio por causa do jejum oferecido pelo povo, né? E assim por diante. Vou terminar aqui dando um testemunho. Em 1756, a Espanha declarou guerra contra a Inglaterra. E naquela época, a diferença do poder de fogo da Espanha em relação à Inglaterra era muito grande. O que fez o imperador, o governador da Inglaterra, ao invés de se posicionar com a força que tinha, percebendo que seria quase impossível ele enfrentar a Espanha naquela época, ele convocou a nação inteira, todas as suas províncias, para que oferecesse a Deus um jejum. E assim aconteceu. Toda a nação ofereceu um dia de jejum. E sabe o que aconteceu? A Espanha, ela decidiu anular aquela guerra e não teve aquele confronto com a Inglaterra. Então ela alcançou livramento da parte de Deus porque ofereceu a Deus um dia de jejum e Deus reconheceu o seu esforço, a sua fé, e deu credibilidade àquele rei e àquele país, e ele se livrou daquele massacre. Louvado seja o nome do Senhor. Tem a questão também do jejum em momentos de calamidade. Por exemplo, o Brasil pode proclamar um jejum. O Brasil inteiro pode proclamar um jejum em momentos de calamidade. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde milhões de pessoas estão sendo cefadas, milhões de vidas estão cefadas por essa pandemia, por essa doença terrível, sem precedente. Então, eu acho que seria muito bom que o governo, até mesmo o presidente, convocasse um jejum nacional em prol da nação, para que Deus tivesse misericórdia e salvasse, livrasse a nação inteira desse episódio, deste momento trágico, deste momento terrível que está acontecendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E com certeza, Deus vai ouvir, Deus vai dar credibilidade a essa ação, a esse ato, ao oferecer jejum
a Deus em prol da vida dos brasileiros. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, por exemplo, em algumas ocasiões também usam oferecer jejum coletivo, né? Convocam toda a igreja para oferecer jejum em prol de um irmão que está no hospital, em prol de uma família que está passando por dificuldade. Então, o jejum, irmão, na nossa vida, na vida de cada um, o jejum funciona. E precisamos mantê-lo uma vida de oração e de jejum, para que nós possamos ter um vínculo maior com Deus, ter uma comunhão maior com Deus, ter um relacionamento com Deus. O jejum faz com que nós caminhamos lado a lado com Deus e que nós podemos muito mais desfrutar das grandezas de Deus, dos dons espirituais. Por exemplo, hoje não se fala mais no batismo com o Espírito Santo, mas quando, alguns anos atrás, se faziam campanhas com jejum e orações, então Jesus batizava com o Espírito Santo. Eu mesmo recebi o batismo com o Espírito Santo em uma campanha. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, fiquei cheio do Espírito Santo, comecei a falar em línguas estranhas, no meio de uma multidão, eu fiquei descontrolado, não consegui sair da igreja falando em língua estranha, e falo em línguas estranhas até hoje, porque através de jejum,